Evangelho de São Lucas, capítulo de número 1, verso 26. Diga comigo: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino, ou seu reinado, não terá fim. Então disse Maria ao anjo a pergunta: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Ela namorava, era noiva, mas não tinha vida sexual ativa. Ela disse: eu não tenho relação com homem algum. Continue. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parente de Maria, né? Igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esta já o 6º mês para aquela que se dizia estéril. Porque para Deus, vamos lá, gente, juntos. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Continue, 38. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém? Pode se assentar, por favor. O versículo de número 26, que nós acabamos de ler, diz assim: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. No 6º mês. Estamos no 6º mês do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Junho é o 6º. Então entendemos aqui que foi nesse mês, no 6º mês, que a maior notícia, ou a melhor notícia que já foi dada aos homens, foi traga à terra pelo anjo Gabriel. A maior notícia foi traga no mês de junho. Então nós chamamos o mês de junho o mês da boa notícia. Olha para quem está ao seu lado e diga: se não vir da terra, vai vir do céu uma boa notícia para você. Eita, vamos lá. Ei, quem está aí? Dá um glória a Deus. Se a notícia boa não vir da terra, pode ter certeza que Deus vai mandar um anjo do céu. Mas diga para o seu irmão: esse é o mês da boa notícia. Você vai receber a notícia da cura, você vai receber a notícia da vida, da prosperidade, de que resolveu aquele problema. Pega na mão do irmão do lado e profetiza para ele. Diga: no mês de junho você vai receber uma boa notícia da parte de Deus nosso Senhor. Quem está aí, dá um glória a Deus. Quem está comigo? Quem está ligado? Aqui nasceu a Sagrada Família. Que coisa mais linda que aconteceu aqui, porque nesse texto nasceu a Sagrada Família. Olha só, a Bíblia diz que foi o anjo
Gabriel, enviado da parte de Deus para uma cidade pequenininha da Galileia, chamada Nazaré. Próxima vez que eu for a Israel, eu profetizo que tu vai comigo, viu? Olha para o irmão e diz: nós vamos lá nessa casinha, lá nessa cidade de Nazaré. E ainda pode, pastor? Pode, e você vai ver com seus olhos. Porque para Deus não há impossível em nenhuma de suas promessas. Se Deus colocou essa promessa no seu coração, Ele ainda te leva lá, pode ter certeza disso. Foi o anjo Gabriel enviado a esta cidade, a uma virgem que estava noiva de um homem chamado José. Então, aqui entra algo muito especial, porque ela não era casada com José. Maria era noiva de José, desposada, havia sido comprometida ou prometida que ela se casaria com José. E dali para frente ela tinha um compromisso com esse homem. O compromisso de se guardar, de se guardar, né? Se cuidar, para que ela então casasse com ele pura. Porque ela já havia um compromisso de casamento. Não é como hoje que as pessoas ficam, desficam, namoram e experimentam tudo antes do casamento. E é quase um milagre surgir um casamento, porque se eu já tudo que acontece no casamento eu já experimentei antes do casamento, a pergunta que fica é: para que eu vou casar? Se eu já tenho uma vida de casado sem ser casado. E o pai continua pagando as contas da filha, o pai do lado de lá continua bancando o filho. Ele não tem que sair de casa, ele não tem que arrumar uma casa, ele não tem que pagar água, luz, porque, fala com o seu irmão, fazer amor é caro, fala com ele. O trem é caro. Pastor, o que o senhor está falando? É caro. Não é, biblicamente é caro. Porque você tem que deixar o seu pai e a sua mãe. Ou seja, você tem que deixar o lugar que você dorme, come, que as pessoas te dão as coisas, para você se unir à sua mulher, os dois serem uma só carne. E agora ele vai cuidar de você, para você ter um negócio. E agora ele tem que ser o provedor da sua vida. Fala com seu irmão, isso é caro. Diga para ele, isso é caro. É por isso que nós ainda, mesmo no século 21, continuamos defendendo que o sexo é depois do casamento e não antes do casamento. Porque a base da sociedade é a família que se forma no casamento. Imagina só o que vai ser daqui a 20 anos, desses meninos que estão aqui, se ninguém se casa mais, que família vamos ter no futuro? Então o casamento é a base da sociedade, continua sendo a base da sociedade. E precisamos respeitar esses princípios, que não é o meu assunto hoje. O que eu estou te dizendo é que Maria era noiva, e quando o anjo diz para ela assim: salve, agraciada, bendita és tu entre todas as mulheres da terra, você é a bendita, a escolhida. Maria ficou pensando: que saudação é essa? E o anjo disse assim: olha, você vai ficar grávida, e o filho que vai nascer de você será chamado Filho de Deus. A primeira pergunta que Maria faz, melhor dizendo, é: como vai acontecer isso se eu não conheço o homem? Eu sou noiva, mas eu não tenho marido. Por que ela fez essa pergunta? Porque todo mundo sabe que só existe, até naquela época, todo mundo sabia que para ter uma criança existe a participação masculina e feminina. Se não tinha o sexo masculino com ela, se ela não era casada com ninguém, como que isso pode acontecer? E ela pergunta: não tem como isso acontecer, porque eu não tenho marido. Talvez você não está pensando que tem coisas na sua vida que não vai acontecer, porque você não tem dinheiro. Tem coisas que Deus faz mesmo sem dinheiro acontecer. Quem está aí, pelo amor de Deus, fala alguma coisa. Maria está dizendo: como que vai acontecer isso se eu não tenho marido? Porque para ela só tem uma maneira de acontecer. E Deus disse, e o anjo disse: para Deus, Maria, não há impossível. Você pode ser curado através de um tratamento médico, e você pode ser curado porque o poder de Deus tocou na tua vida. Você pode prosperar porque Deus abençoou, e você tem um emprego e uma empresa, e você pode prosperar porque Deus veio, tocou nas suas mãos e te fez prosperar. Deus tem meios de fazer as coisas. Quem acredita, dá um glória a Deus, por favor. O que o anjo estava fazendo naquele momento, quem está aí? Quem está ligado? O que o anjo estava fazendo naquele momento
era chamando Maria para o altar, chamando Maria para estar no altar de Deus, porque a partir daquele momento ela correria riscos. Se ela aceita o plano de Deus, agora ela começa a correr risco, porque ela vai parecer grávida sem ter marido. Então ela pode morrer apedrejada, porque ela foi infiel. A partir daquele momento, se ela aceita o plano de Deus, diga para o seu irmão, se ela aceita o plano de Deus, ela começa a correr risco. E aqui eu começo a pregar, diga para o seu irmão, Deus vai aumentar a sua capacidade. Deus vai expandir a sua capacidade. Quem está aí, pelo amor de Deus, fala alguma coisa. Eu não ouvi, quem está aí, fala alguma coisa. Olha para o seu irmão e diz, Deus escolheu Maria, porque ela estava pronta a se expandir, para que o plano de Deus acontecesse na vida dela. Sabe, tem coisas que Deus não vai poder fazer na sua vida, ainda que Ele queira, porque você não se expande. A sua capacidade, você não tem a capacidade de receber o grande plano que Deus tem com você. Eu sei que você não está me entendendo. Por exemplo, olha para mim, quem está aí? Aí em cima, quem está aí? Tá ligado? Tá ligado aí? Tá ligado aí? Ok. Olha para mim. Quem estudou geografia na escola? Legal. Me fala uma matéria que você estudou e não serviu para nada. Você quase tomou bomba por causa do negócio de raiz quadrada? Quem quase tomou bomba? Agora deixa eu te perguntar, que dia você usou isso na vida? Que dia você usou geografia na vida? Agora pergunta para mim, por que eles me ensinaram isso? Gente, pergunta para mim, por favor. Não, com carinho, fala, pastor, por que eles ensinaram isso? Vamos lá. Eles não ensinaram isso para você usar. Eles te ensinaram, eles te deram essas informações para expandir o seu cérebro. O seu cérebro precisava expandir, porque senão ele não ia ter ideias no futuro que iriam resolver seus problemas. Não é que você vai usar aquelas informações, mas quando você estuda ciência, geografia, e você, antigamente tinha umas matérias doidas, como é que chama, gente? Química, tinha física, tinha... Aquilo que eles estavam dando para você era para expandir o seu cérebro, porque senão o seu cérebro ficaria muito pequeno, e quando surgisse algum desafio, você ia falar, não, eu não consigo. Mas quando você estuda, o seu cérebro vai sendo expandido, ele vai crescendo, e uma mente que cresce nunca mais volta ao tamanho normal. Pega a mão do teu irmão e diga, uma mente que cresce nunca mais volta ao tamanho normal. Dá uma batidinha na cabeça do irmão e diz, cuca pequena, você tem que crescer. Quem está aí, levanta a mão pelo amor de Deus e fala alguma coisa para mim. O Espírito Santo precisa expandir a sua capacidade, precisa expandir a sua criatividade, porque Deus amanhã vai te entregar um desafio, e quando Ele te entregar o desafio, você não vai ter medo, porque você expandiu, sua mente cresceu. Você sabe que é possível, você sabe que vai dar certo, com Deus vai dar certo. Quem está aí, levanta a mão e dá um glória a Deus. Diga para o seu irmão, Deus vai aumentar e expandir a sua capacidade, para que Ele coloque planos maiores na sua vida. Essa mulher foi escolhida por um grande plano. Deus não podia escolher uma mulher fraca, Deus não podia escolher uma mulher covarde, Deus não podia escolher uma mulher com medo, Deus não podia escolher uma mulher fraca, uma mulher tímida. Tinha que ser uma mulher corajosa. E eu estou perguntando aqui, tem mulher corajosa nesse lugar? Dá um grito aí. Deus está procurando uma mulher que seja como Maria, que tenha a força de Maria, que tenha a mente de Maria, a coragem de Maria, porque você vai iniciar uma sagrada família, uma família de vitória, uma família de sucesso. Quem está aí, fala alguma coisa. Bate na mão da irmã e diga, agora é com você, irmã. As mulheres não vêm não? Vem não, Pedro? As mulheres não vêm não? Não vem mulher não? Tem mulher aqui no culto hoje? Deixa eu te falar, Deus não escolheu um homem, Ele escolheu uma mulher. E a mulher que Ele escolheu teve que ter coragem, teve que ter ousadia,
Porque para receber um plano desse tamanho, tem que ser mulher diferente. Vou perguntar para os homens: se fosse a sua mulher, ela aceitaria esse plano? Ó, gostei. Da onde saiu esse amém gostoso? Aí ali, ó. Eu vou perguntar de novo para os homens: se você é José e a sua esposa fosse Maria, o que ela diria para o anjo? Sai fora, anjo. Eu não. Você está doido? De jeito nenhum. O que sua mulher diria para o anjo? Essa é a pergunta. Porque a gente quer coisa grande, mas não expande para receber coisa grande. Olha para a irmã do lado aí e diga para ela: é tu mesmo, irmã. Fala com ela. Olha só o que o anjo disse para ela: salve, agraciada, bendita és tu entre todas as outras mulheres. Deus olhou para todas as outras mulheres e escolheu você. E ela disse o quê? Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim toda a vontade de Deus. Olha para a irmã do lado e diga: Maria tinha 3 características. Aonde estava a expansão de Maria? Estava, número 1, anota aí para mim. Primeiro, a expansão de Maria aconteceu na graça de Deus. Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Graça é favor não merecido. Deus deu a ela capacidade sobrenatural. Não veio de Maria. O milagre veio de fora para dentro. Olha para o irmão do lado e diga: a habilidade que você precisa não está em você, mas ela será dada a você. Pega na mão do irmão e diga: você vai achar graça para essa empresa, para esse casamento. Você vai achar graça para esse ministério. Você vai achar graça para essa cura. Eu vou falar até alguém reagir. Você vai achar graça para esse casamento. Você vai achar o favor, a graça para isso. Quem vai? Levanta a mão e dá um glória a Deus. Diga assim: meu Deus, me dê a graça para isso. Sabe o que é a graça aqui? É a capacidade que veio de fora para dentro. Deus deu para ela uma capacidade, e eu estou te dizendo: Deus vai te dar uma capacidade para gerir coisa grande, para fazer coisa grande. Quem está aí, pelo amor de Deus, gente? Dá um glória a Deus aí. Primeira coisa, como é que Maria se expandiu? Foi de fora para dentro. Deus deu para ela graça. Segundo, Deus deu para ela o poder do Espírito. O Espírito Santo virá sobre ti, verso 35, e o poder do Altíssimo te cobrirá. A gravidez foi obra do Espírito Santo. O mesmo Espírito que gerou Cristo gerou fé e gerou coragem dentro de Maria. O mesmo Espírito que gerou Jesus no ventre gerou coragem no coração dela. Diga para o teu irmão: o Espírito Santo vai gerar coragem dentro de você. Deus tem um plano grandão com você, e Ele só precisa que você tenha coragem para recebê-lo. Quem tem, levanta a mão, pelo amor de Deus. Olha para mim. A segunda expansão dela foi: ela recebeu a graça e recebeu o Espírito Santo. O anjo disse assim: olha, o Espírito Santo vai vir sobre você. Não te preocupa, porque Ele vai fazer tudo através de você. Então eu estou dizendo para você que se eu te chamar para pregar aqui agora, pode vir. Fala com seu irmão: pode vir, diga para ele que o Espírito Santo vai agir através da sua vida. Quem está aí, levanta a mão. Então, se eu chamar um dos pastores aqui para continuar a mensagem, pode vir, porque é o Espírito Santo que vai fazer. Eu disse para vocês, Deus chamou Maria para o altar. Sabe por quê? Altar não é lugar de se apresentar. Altar não é lugar de ser visto. Altar, presta atenção, não é lugar de se apresentar. Altar não é lugar de ser visto. Altar, desde que Abel ofereceu um sacrifício, altar é lugar de sacrifício. A única coisa que acontece no altar, quem está aqui em cima do altar, tem que ser um sacrifício. Por isso que tem gente que sobe, fica 6 meses,
fica 1 ano, fica 2 anos, mas chega uma hora que ele sai do altar. Por que ele saiu do altar? Porque ele não aguentou o fogo que tem aqui em cima. Aqui em cima tem um fogo queimando, porque quem está aqui é sacrifício. Quem está aqui negou a sua própria vida. Quem está aqui não faz o que quer, faz aquilo que Deus deseja. Quem está aqui não tem horário, não tem festa, não tem nada. É dia de reunião, a gente está aqui para servir a Deus de manhã, de tarde, de noite. Aqui é lugar de sacrifício, não é lugar de se apresentar, não é o lugar que todo mundo pode nos ver. Qualquer pessoa que quer ficar no altar tem que ser um sacrifício. Sabe quanto tempo tem que eu sou um sacrifício no altar? Quase 35 anos que eu estou em cima do altar sendo um sacrifício. Aqui eu já chorei, aqui eu já sofri, aqui eu já passei desses 35 anos sem medo de errar. Desses 35 anos, 37 anos que eu estou aqui, pelo menos 30 anos eu não tinha nem o que comer direito. Pastor, mas eu estou aqui há muito tempo e nunca vi isso. Você nunca viu isso porque eu sou nobre. E uma pessoa nobre, até para sofrer, ela tem nobreza. Vou dizer de novo. Pastor, eu nunca vi o senhor falar desse sofrimento que o senhor está falando. Deixa eu te falar. Quando você tem nobreza, até para sofrer, você sofre com nobreza. Tem gente que acontece uma coisa com ele envolve a igreja inteira, ele envolve gente que não tem nada a ver, ele faz todo mundo sofrer, sabe por quê? Ele não é nobre. Olha para o seu irmão e diga, ele não é nobre. A bomba explodiu, explode aqui dentro, ó. Pum! Você contém os danos, porque eu não quero te ferir, eu não posso te machucar, eu não posso tocar na sua fé, isso é nobreza. Então muitas vezes a minha conta de luz, a minha luz estava cortada na minha casa e eu estava aqui pregando sobre prosperidade. Muitas vezes eu não tinha, a conta da igreja de luz era cortada. E eu tinha um irmão, o irmão Sebastião, ele era habilidoso em religar a luz. Ele conseguia abrir o padrão, tirar o lacre da CEMIG. Oh meu Deus, perdoa. Ele fala, pastor, eu chorando, como é que nós vamos fazer culto? A luz está cortada. Aí ele falava, pastor, eu vou dar um jeito. Vigia aí. Aí ele tirava o lacre, abria o relógio, religava, e eu fazia o culto. Terminava, ele ia lá, desligava, colocava o lacre, ele era especialista. E eu fazia o culto. Deus vai prosperar a sua vida. Deus vai fazer você ser uma pessoa abundante. E ninguém sabia que eu estava sofrendo com aquilo, sabe por quê? Fala com o seu irmão, quem está no lugar de sacrifício, no altar, vida no altar, ele é nobre. Ele não fica vomitando as suas mazelas para todo mundo, fazendo todo mundo se compadecer dele. Fala com o seu irmão, até para enfrentar problemas você tem que ter nobreza, diga para ele. Tem gente que, por exemplo, aconteceu um problema na vida dele, ele começa a caçar culpado. Culpado é o pastor que não me visita, culpado é a igreja que não orou direito. Irmão, seja nobre. O bem e o mal acontece com todo mundo. Pode acontecer com a minha família, igual aconteceu com a sua família. Quem está aí? Eu já tive desgraças na minha família, eu já tive dores na minha família, eu já tive a maior parte da minha vida foi de dor, foi de sofrimento. Eu sei o que é resiliência. Sabe o que é resiliência? É quando tudo pega fogo e como a fênix, você nasce da cinza e se levanta de novo e começa tudo de novo. Mas ninguém ficou sabendo, por causa da nobreza que segue aqueles que estão com vida sacrificial no altar. Pega na mão do irmão e diga, Deus chamou Maria para o altar. Diga para ele. Para onde Deus chamou Maria? Para ela ser sacrifício. Falou, aceita ou não aceita? E ela disse o quê? A terceira coisa que Maria tinha era, a fé e submissão. O que ela disse? Verso 38. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Maria não entendeu tudo, mas se entregou com tudo. Fé é o músculo que deixa que Deus expande quando a gente obedece sem ver. Vou ler de novo. Eis aqui a serva do Senhor, disse Maria. Isso é sacrifício. Ela sabe que o negócio vai dar ruim. Fala com o seu irmão, ela sabe que vai dar ruim. Por que vai dar ruim? Fala para mim, por quê? Porque ela é solteira, vive numa sociedade que não aceita a mulher engravidar antes do casamento. Ela é noiva de um camarada que quando ela aparecer grávida, o que ele vai falar? O que ele vai falar, irmão? Me traiu.
Ou meteu o pau na cabeça dela. Quem está aí? Ela sabe que vai dar ruim, mas ela se entrega com submissão e fé. O que ela diz? Verso 38, ela diz assim: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Maria não entendeu tudo. Diga para o seu irmão: Maria não entendeu tudo, mas se entregou com tudo. Olha para Maria do seu lado e diga: você não precisa entender tudo. Porque na verdade, quem serve o Deus vivo aqui? Ele fala pouco. Ele não explica nada. Mas é pela fé que a gente segue Ele. Eu vou dizer de novo, é pela fé que a gente segue Ele. Maria não entendeu nada, Rafaela, mas entregou-se com tudo. A fé é o músculo que Deus expande. Diga para o seu irmão: a fé é o músculo que Deus expande. Deus quer expandir você. Olha para o irmão do lado e diga: Deus quer expandir a sua fé como um músculo e fazer você ser bem-aventurado e vencedor em tudo aquilo que você quiser. Pega na mão do irmão e diga: Deus vai fazer você vencer. Quem acredita pode aplaudir Jesus bem forte. A capacidade de Maria veio de fora para dentro. O Espírito Santo fortaleceu ela a crer no impossível. A humildade de Maria foi a sala ampla aonde Deus entrou e fez morada e fez o maior milagre da humanidade. Olha para quem está ao teu lado e diga: essa é a Maria que Deus está chamando aqui hoje. Tem alguma mulher que pode ter essa coragem aqui? Levanta a mão e dá um glória a Deus. Agora, se Maria teve que ter coragem, José teve que criar um filho que não era dele. Teve que ser homem. Porque quando Maria disse para ele, eu estou grávida, ele era tão nobre. Quem está aí? Irmão, José era tão nobre. Os homens, fala alguma coisa. José era tão nobre, que ele pensou consigo: se eu fizer alarde, as pessoas vão matar ela. Eu vou deixá-la secretamente. Olha o que ele fez. Ele não foi lá contar para o vizinho, ele não mandou WhatsApp, ele não gravou no Instagram, ele não fez nada. Ele disse assim: eu vou sair de fininho, porque se alguém descobrir, vai acabar matando ela. Aí Deus aparece para ele num sonho. Num sonho, irmão. Tem gente que se Deus aparecer para ele de carne e osso, ele não acredita. Mas o anjo apareceu para ele aonde? Olha o que o anjo disse. O que o anjo disse? José. E ele dormindo. Senhor. E o anjo disse: não temas em receber Maria como sua esposa, porque o que nela está sendo gerado não é de outro homem, é do Espírito Santo. Irmão, os homens falam alguma coisa. Se a sua mulher ficar grávida, Deus não permita, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder, e o filho não é teu, se aparecer um anjo para você no sonho, você vai acreditar no anjo? O anjo falou assim: não tema, o menino aí é do Espírito Santo. Irmão, nem se Jesus aparecer de carne e osso, capaz de você acreditar. Olha a nobreza do homem. É essa nobreza que Deus quer resgatar na gente. Essa firmeza, essa pureza. E José foi o principal tutor de Jesus quando ele era criança. O filho não era dele, mas ele o criou como se fosse. E toda a educação de José passou pelas mãos toda a educação de Jesus passou pelas mãos de José. O que ele era? O que José era? Carpinteiro. E o que Jesus era? Porque o pai, José, o pai,
ensinou para o filho a carpintaria, mesmo sabendo que o menino não era dele, ele passou o ofício que ele tinha para o seu filho, porque ele era nobre. Pega na mão de um irmão e diga para ele assim: seriedade e nobreza tem que estar dentro da sua vida. Quem está aí? Quem está ligado? Quem pode aplaudir o Senhor Jesus? Quantas lições a gente tira dessa sagrada família? Quantas lições a gente tira de uma família que se uniu em algo que parecia que ia dar tudo errado, mas ela se transformou na família mais importante da face da terra. Cumpriu nessa família o que diz o Salmo 127, que é o tema da mensagem de hoje, na verdade. Olha o que diz o Salmo 127, por favor, põe para mim. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não tiver na sua obra, a casa não sai. Pega na mão do irmão e diga: se o Senhor não tiver na sua obra. Quem já mexeu com pedreiro? Quem já mexeu com pedreiro, irmão? Não é quem é pedreiro, não, quem já mexeu, precisou do pedreiro. Como é que é a experiência? Qual é a experiência? Nem fala, né? Todo mundo quer matar o pedreiro, não é? Sabe por quê? Deus está dizendo assim, ó: se eu não entrar no seu projeto, ele não sai. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não tiver dentro do projeto de construção, não adianta ter só dinheiro, não adianta ter só projeto, não adianta ter o pedreiro, que a obra atrasa mesmo, ela demora mesmo. Leva o Senhor para dentro da sua casa, porque a obra vai sair mais rápido. Pega na mão do irmão e diga: leva o Senhor para dentro da sua obra. Pega o santo óleo, unge as paredes, unge a ferramenta do pedreiro, unge a parede, unge a janela, unge, porque o diabo gosta de prender construção, mas o Senhor está dizendo que Ele vai estar habitando na sua construção. Quem está aí, dá um glória a Deus. Se o Senhor estiver na sua construção, ela vai sair rápida. Olha lá, se o Senhor não guardar a cidade, não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não for os olhos que estão protegendo a sua família, em vão você fica acordado esperando o filho chegar, que você não tem como proteger ninguém. Você tem que levar Deus para dentro da sua casa como sua proteção. Quem está aí, dá um glória a Deus. Se o Senhor não vigiar, não adianta eu fazer nada. Agora olha esse próximo texto, verso 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Você não entendeu? Eu vou te explicar aqui. Quando você aceita o desafio de se expandir e Deus entrar no seu projeto, olha o que acontece. Põe para mim na linguagem de hoje, fazendo favor. NTLH. Não adianta, vamos lá, todo mundo, 1, 2 e... Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde. Para aí. Parece com quem isso aí? Hã? Olha para o irmão do lado e diga: não está parecendo com você não, irmão? Levanta cedo, dorme tarde, o tempo todo correndo atrás de quê? Do pão, da prosperidade, do dinheiro. Olha o que Deus está dizendo. Pois é Deus, vamos lá, 1, 2 e... Pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama. Fala com o seu irmão, chama a Deus para o seu negócio e vai dormir. Que enquanto você está dormindo, Deus está liberando o cliente, Deus está levantando o cliente, Deus está mandando negócios, Deus está abrindo porta. Tem gente falando bem de você por toda parte. Tira a preocupação. Se o Senhor não estiver com você, nada vai para frente. Ó sagrada família de Deus, você precisa da presença de Deus. Eu vou repetir: você precisa da presença de Deus. Eu vou repetir: você precisa da presença de Jesus. Você vai dormir essa semana em paz, e enquanto você dorme, você vai ver o trabalhar de Deus na sua vida. Quem acredita, fala alguma coisa.
Rashikandarabassorianda. Diga assim aos seus amados. Quem é amado de Deus aqui, levanta a sua mão. Seja um amado de Deus. Olha para você ver. Deixa eu te falar uma coisa. Deus ama o mundo inteiro. Deus ama quem, James? Mas tem gente que é amado de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. Existe um amor geral que Deus ama o mundo inteiro. Existe o amor individual que Deus cria por alguém. Quando Deus olha para alguém e fala... A Bíblia diz que ele amava Davi. Ele ama todo mundo, mas ele amava Davi. Existe um amor que você pode ter de Deus especial. E se você tiver esse amor de Deus especial, sabe o que vai acontecer, dona Rosa? Enquanto a senhora dorme, Deus trabalha para abençoar tudo que a senhora tem, dona Neide. Enquanto você descansa, deixa eu perguntar, tem um crente aqui ainda que acredita que essa palavra é de Deus e ela pode se cumprir? Levanta a mão e dá um glória a Deus. Nós estamos vivendo numa época em que as pessoas estão afirmando que é a sua capacidade é que vai te prosperar, é a sua inteligência, é a sua habilidade, é a sua força, é acordar muito cedo, é dormir muito tarde, é comer o pão de dor, ela é pão molhado de lágrima para prosperar. E a minha Bíblia está dizendo que se o Senhor estiver com você, enquanto você dorme, Ele vai te abençoar. Pega na mão do irmão e diga: enquanto você dorme. Você pode ficar de pé e pegar na mão dos 4 irmãos e dizer: enquanto você dorme. Pega aqui na minha mão. Pega aqui, vem alguém pegar na minha mão. Enquanto você dorme, Deus vai te abençoar. Enquanto você dorme, irmã, Deus vai te abençoar. Enquanto você dorme, viu? Enquanto você dorme, irmão, enquanto você dorme, Deus levanta cliente, Deus abre porta. Enquanto você dorme, enquanto você dorme, Deus te abençoa. Enquanto você dorme, Deus te abençoa. Quem acredita nisso, dá um glória a Deus. Enquanto você dorme, homem de Deus, Ele te abençoa. Enquanto você dorme, irmã, Ele te abençoa. Pelo amor de Deus, quem acredita nisso? Se o Senhor estiver dentro da sua família, é isso que acontece. Dá uma sacudida no irmão e diga: você é crente, irmão? Quem é? Levanta a mão. Não, atualiza ele aí. Fala com ele: você entrou na igreja do impossível. Fala com ele: você entrou na igreja de crente. Aqui é o lugar que abre mar, entendeu? Que chove pão e carne do céu. Aqui é lugar de milagre. Quem está entendendo essas coisas? Continua ali, acho que não acabou não, né? Ele dá aos amados enquanto eles dormem. Continua. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. O seu filho não vai ser marginal. Eu vou dizer de novo: o seu filho não vai ser marginal. Sua filha não vai ser prostituta. Seu filho e sua filha é uma herança que pertence ao Senhor. E o fruto do ventre é uma recompensa que Deus está te dando. Quem está aí? Fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Pai e mãe, pelo amor de Deus. Pai e mãe, pelo amor de Deus. Sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Se não é por você, seja pelo teu filho. Eu vou dizer de novo: se não é por você, seja pelo teu filho. Porque essa criança, ou ela vai crescer e ser uma bênção, ou ela vai crescer e ser uma maldição. Todo mundo que dá problema na terra foi criança. E quando criança, o Salmo 58 verso 3 diz que o ímpio, desde que nasce, ele faz maldade. Põe para mim, fazendo favor. Deixa eu te falar, quando o homem não tem Deus, a mulher não tem Deus, não teme a Deus, não aceita estar no altar, quando ele tem um filho, desde que o filho nasce, ele já nasce com uma índole ruim. Deixa eu ver se é ali mesmo. Desvia-se o ímpio, desde a sua concepção, nasce e já se desencaminham proferindo mentiras. Põe uma tradução mais clara para mim, fazendo favor. Os maus passam a vida praticando o mal, desde o... Já viu que tem criança que você olha para ela, ela está assim, ó. Não, estou mentindo? Eu não estou falando da criança de ninguém. Mas tem criança que nasce, ela está assim, ó.
Você faz assim. Psiu. Ei, neném. Eu estou mentindo? O filho do homem que não tem Deus, pega na mão do irmão e diga: o filho do ímpio, do homem que não trouxe Deus para sua casa. Quando é que ele começa a praticar o mal? Desde o dia em que ele nasce. Ele já mente. O choro dele, você já viu criança que o choro dele é uma mentira? Hã? Ele quer um negócio, ele está mentindo. Pastor, o que o senhor está tentando dizer? Seja homem de Deus e o seu filho vai ser homem de Deus. Pega na mão do irmão e diga: seja mulher de Deus. Porque o canal para o meu filho, para os meus 2 filhos que eu tenho naturais, o canal era eu. Para eles aprender alguma coisa passava por mim. Então o que eles aprendiam de errado era eu. O que eles aprendiam de certo era eu. Ah, não, é porque não existe, ninguém de fora cria o seu filho, quem cria é você. Quem está aí? Então quando um pai e uma mãe, ele não vive o Salmo 127, ele não traz Deus para dentro da sua família, ele tem um filho que vai ser uma arma na mão de Satanás. E o seu filho, diz a Bíblia, é uma herança de Deus. Então, se você não quer vir na igreja por você, dá exemplo ao seu filho. Sabe por quê? Porque amanhã você vai falar com ele: vai para a igreja. Sabe o que ele vai dizer? Você não vai e está me mandando? Você não ora e está querendo que eu oro? Eu te vi, olha, sabe onde as pessoas se desviam da igreja? As crianças se desviam da igreja? No banco de trás do carro, ouvindo o pai e a mãe falar mal de pessoas da igreja, falar da igreja. É ali que eles se desviam e nunca mais querem saber de Jesus ou da igreja. Então quando o pai e a mãe não têm Deus, ele vai criar monstros dentro de casa que vão ferir a sociedade amanhã. Agora, se o pai e a mãe traz Deus para a edificação do lar, você pode ter certeza que o seu filho é uma herança de Deus. E o fruto do ventre vai ser a sua recompensa. E olha o que a Bíblia diz para terminar. Verso 4, queridão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Continua. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Deus está falando que os jovens têm que ter muito filho. Olha para o irmão do lado que não quer ter nenhum e fala com ele: você tem que ter muito filho. Dona Márcia, a senhora tem que ter mais filho. Diga para a irmã, pelo amor de Deus. Ô Sander, você tem que ter muito filho. James, cadê os filhos? Pastor, não, hoje está muito difícil criar filho. Você vai contra a palavra? Você vai contra a palavra? Olha o que a Bíblia diz. Volta no 4 para mim. Volta no 4. Como flechas na mão do guerreiro, está no plural, assim os filhos da mocidade. Fala com o irmão do lado, tem que ter um por ano. Fala com ele: pá, pum, pá, pum, pá, pum, pá, pum. Quem está aí? Quando você for construir, você vai ter o pedreiro, o ajudante, o carpinteiro, o pintor, tudo dentro de casa. Eles são como flechas na mão. Eles são como flechas na sua mão. Eles são como flechas, aquilo tudo de filho te guardando. E aí quando vir um inimigo bater na porta, você fica sentado e manda aqueles marmanjão tudo atender. Eles são como flechas na sua aljava. E você nunca será envergonhado quando o inimigo bater a sua porta. Eu estou te dizendo, vai ter mais filho. Pega na mão do irmão, e quem você pegar na mão vai criar, hein? Vai criar igual com ele. Pega na mão dele e diga: vai ter mais filho, irmão. Pega na mão dele e diga: vai ter mais filho, irmão. E dinheiro, pastor? O Senhor é o seu pastor e nada jamais te faltará. Enquanto você dormir, Ele vai te dando provisão. Quem acredita nisso, dá um glória a Deus. Que história é essa? Não, um filho tá bom. Que um filho tá bom, irmão? Você tem que dar um irmão pro seu irmão. Não é bom ter irmão? Então por que você não dá um irmão pro seu irmão?
Deixa eu te falar uma coisa. Deus trata desse menino, pode pôr ele no mundo. Se você criar ele no altar, dá para mim que eu crio tudo aqui. Eu crio tudo aqui, pode ter certeza. Deus não vai deixar faltar nada. Mas cumpra-se a palavra de Deus sobre a sua vida. Eu falei com a Rafaela, Deus abriu, o doutor não fecha. Não, porque o ventre dela era fechado. Aí orou, Deus abre meu ventre, me dá um filho. Deus abriu. Aí vem o segundo, eu vou ligar. Você vai fazer, como é que chama o trem lá? De capar o homem? E não, eu vou capar porque eu não posso. Deixa eu te falar, Deus abriu, você não pode fechar. Diga para o seu irmão, Deus abriu, você não pode fechar. Você não tinha, estava fechado. Você falou para Deus abrir, Deus abriu. Agora deixa vir os filhos, deixa vir. Vamos encher essa igreja com nós mesmo. Vamos. Se cada um aqui tiver um filho, daqui a 5 anos tem mais 1000 pessoas na igreja. Olha que beleza. Tudo convertido, tudo com Bíblia na mão, tudo cabelo partidinho do lado, dando glória a Deus. Olha, pega na mão do irmão e diga, vai ter mais filho, irmão, pelo amor de Deus. Quem vai trazer Deus para a sua vida, fica de pé no seu lugar. Levanta as mãos e diga assim, Senhor, eis aqui o servo do Senhor, cumpra-se em mim a sua vontade.